Olhe bem, meus queridos irmãos e internautas que nos assistem, o que significa pureza de coração? Sendo que Jesus disse, bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Interessante que a Bíblia não vai dizer, bem-aventurados os cheios de dons, os que têm liberdade, facilidade de pregar, de cantar, de tocar. A Bíblia não vai dizer que verá Deus quem tem influência política, econômica, influência social, quem tem influência ministerial, quem tem poder de persuasão. A Bíblia não vai dizer que pessoas que são cativantes, líderes carismáticos, pessoas que frequentam diuturnamente a igreja, verão a Deus. Não, a Bíblia diz que verão a Deus quem tem o coração puro. Porque às vezes a gente confunde, né? Pessoas que têm um ativismo muito grande, tanto na igreja quanto ministerial, mas não retrata a pureza do coração. E o que vai ver a Deus, irmãos, é quem tem o coração puro. Por isso que a palavra de Deus, ela deve estar, meus irmãos, nos nossos corações, porque o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração, para mim não pecar contra ti, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é como o sabão da lavandeira, e se ele é como o sabão da lavandeira, se ele está no nosso coração, quando entra qualquer impureza, qualquer sujeira, ele vai limpando, vai lavando, e o nosso coração continua puro, porque só quem tem o coração puro vai ver a Deus. A Bíblia, meus irmãos, nós encontramos na Bíblia, na verdade, 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. Existem 5 tipos de pureza à luz da Bíblia. A primeira é o tipo de pureza que existe apenas em Deus. Esta é a pureza primitiva. Essa pureza é tão essencial em Deus, assim como a luz é para o sol. Essa pureza primitiva, essa pureza nós só encontramos em Deus. O segundo tipo de pureza é a pureza criada. Esta é a criação de um ser puro antes da queda. Deus criou o ser puro antes da queda. Deus criou os anjos em pureza e Deus criou, irmãos, o homem em pureza. E ambos caíram. Os irmãos conhecem a história. O terceiro tipo de pureza à luz da Bíblia é a pureza final. Essa é a categoria, irmãos, de glorificação. No fim dos tempos, todos os salvos, queridos irmãos, serão completamente puros. É a pureza final. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 2, seremos semelhante a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Essa é a pureza final, que acontecerá no fim dos tempos. Todos os salvos serão completamente puros, porque serão semelhantes a Deus. O quarto tipo, irmãos, de pureza é a pureza posicional. Esta é a pureza que temos agora, né? Ela é atribuída pela justiça de Cristo. Nós somos puros, santificados por Cristo Jesus. Através de Jesus, através da justiça de Cristo, nós somos purificados. É a pureza posicional, é a posição que nós nos encontramos sendo purificado por Cristo, através da sua justiça e do seu sangue. E o quinto tipo de pureza à luz da Bíblia é a pureza prática. Olhe bem, irmãos, apenas Deus conhece a pureza primitiva. Apenas Deus, Ele pode conceder a pureza criada. Algum dia, irmãos, Deus concederá a todos os santos a pureza máxima. E nesse exato momento, irmãos, todos os santos têm a pureza posicional. Mas agora, irmãos, nós somos desafiados, eu e você, somos desafiados, irmãos, por Deus,
a termos a pureza prática da vivência, do dia a dia, não a pureza teórica, não a pureza discursada, não a pureza que nós tentamos vender, mas a pureza que devemos viver. Olha o que Paulo escreve na sua segunda carta ao livro, à igreja de Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Esse é o desafio dado a mim, esse é o desafio dado a você, a nós nos purificar. Irmãos, às vezes nós oramos, Senhor, nos purifica. Não, é nós, o desafio é dizendo para nós, purifiquemo-nos. Paulo está dizendo, purifiquemo-nos, é nós que temos que nos purificar. Viu, irmãos? É nós, senão nós vivíamos uma vida na prática da impureza e orávamos, dizia Deus, o Senhor nos lave, nos purifique. Não, mas o desafio que nós temos aqui, irmãos, é a pureza da prática. A pureza, meus irmãos, prática é a pureza que eu e você devemos viver. Essa pureza que você está desafiado a viver. Essa pureza que nós estamos, à luz da Bíblia, desafiados a viver. Por isso, irmãos, que bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia! Eu preguei segunda passada dizendo que nós, irmãos, alimentamos o nosso coração através de duas formas, através da visão e do ouvido. São os órgãos são os órgãos que são os captadores daquilo que colocamos no coração. O coração é o armazenador e a língua, a boca é o transmissor. Ei, irmãos, nós que purificamos o coração, colocando para dentro dele coisas puras e eliminando as impuras, ou nós que enchemos o nosso coração de impureza. Quem quer viver essa vida prática da pureza? É fácil? Só quem não tentou ainda. Quem tenta viver uma vida de pureza, ele sabe que é difícil, mas não é impossível, porque se Paulo disse, e se a Bíblia nos recomenda, porque com a graça de Deus, com o quebrantamento na presença de Deus, nós seremos purificados pelo Senhor. Amém? Segundo, o sentido bíblico da palavra pureza. O sentido comum, irmãos, da palavra, a palavra grega usada aqui para pureza, irmãos, é a palavra cásaros, que tem vários significados, vou citar alguns. Essa palavra, ela era usada, irmãos, para designar a roupa suja que foi lavada. E usaram a palavra para designar a roupa suja que foi lavada, usava a palavra grega cásaros. Outra significado dessa palavra, ela era usada para designar o trigo que tinha sido separado do joio. Era essa palavra também. E com o mesmo significado, irmãos, era usado também para um exército, do qual se tinha eliminado os soldados descontentes e medrosos. O exército que tinha eliminado os seus soldados descontentes e medrosos, era usada a palavra cásaros, que quer dizer, era um exército purificado. Também era usado para descrever, irmãos, o vinho ou o leite, que não tinha sido adulterado, mediante adição de água, isto é, irmãos, sem mescla. Era essa palavra usada para pureza, o leite puro, o vinho puro, porque não era misturado, não tinha adição de água, era puro. Também era usado para o ouro puro, sem escória. Esse era o sentido da palavra grega cásaros, usado nessa circunstância, significava isso, esta palavra. Então, esse é o sentido comum da palavra pureza. O sentido bíblico da palavra pureza
é a palavra limpos, que significa, irmãos, destituídos de hipocrisia. Puro, no sentido bíblico da palavra, é limpos, que é destituído de hipocrisia. É uma devoção, irmãos, não dividida. É uma devoção pura, única, não dividida. O Salmo 86:11 vai dizer o seguinte: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Um coração limpo não é um coração dúbio, é um coração que só é disposto a temer o nome do Senhor. Pureza, à luz da Bíblia, é limpos, destituído de hipocrisia. A nossa grande dificuldade, irmãos, é esse nosso coração dúplice, que é um coração duplo, é um coração dúbio muitas vezes. Uma parte, irmãos, do meu coração, ele quer conhecer, ele quer adorar a Deus, ele quer servir a Deus, mas outra parte do nosso coração, irmãos, outra porção, ele quer algo diferente. E a Bíblia diz que bem-aventurados, limpos de coração, que quer dizer um coração que não é duplo, não é dúbio, não tem duplicidade. Paulo, meus irmãos, vai escrever aos Romanos no capítulo 7, versículo 22 e 23, o seguinte: porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Paulo escreve a guerra que eu e você guerreamos diuturnamente, e que você guerreou hoje. Há no homem interior um desejo pela lei de Deus, pelas coisas de Deus, mas há uma guerra, porque os meus membros estão subordinados a outra lei, a lei do pecado. E ele vai dizer, meus irmãos, que essa lei do pecado nos torna prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Por isso que Paulo vai dizer numa certa ocasião: quem me livrará do corpo desta morte? Os irmãos sabem que uma das explicações para esta palavra que Paulo cita é que na época alguém que cometia um suicídio, matava alguém, uma das penas era pegar o corpo do morto e amarrar nas costas de quem cometeu o suicídio. E tinha um tempo que a pessoa tinha que andar carregando aquele corpo nas costas, até que pudesse alguém ele livrar daquela pena, ou ele cumprir a pena. E aquele corpo começava a entrar em estado de putrificação, mau cheiro, e aquilo ninguém se aproximava daquela pessoa. E Paulo, usando essa metáfora, essa forma de pena, ele dizia assim: quem me livrará do corpo dessa morte, que é os membros nossos, que estão sobre a lei do pecado, que a cada dia nos leva, irmãos, a viver uma vida que nos afasta de Deus. Mas eu quero adorar a Deus, irmãos, que quando eu venho para a casa de Deus, quando você vem para a casa de Deus, quando você vem com o coração sincero, você chega aqui e diz: Deus, os meus membros, os meus sentimentos, eles estão sobre a lei do pecado, mas a minha alma que já conhece o Senhor, a minha alma que já recebeu a luz da palavra, a revelação do Senhor, não quer viver sobre o efeito da lei do pecado. Me liberta e me dá vitória. Aleluia! É uma guerra diuturnamente. Paulo chegou a dizer, irmãos: o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo, por causa dessa guerra, irmão. Essa guerra que eu e você vamos lutar até o dia da transformação,
até o dia do arrebatamento da igreja. Por isso se faz necessário, irmãos, no toque da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitaram primeiro, mas eu e você ser transformado, porque não entra pecado, irmãos, lá no céu, não vai entrar na eternidade. Por isso que esse corpo pecaminoso, esse corpo que está sob a lei do pecado, tem que ser transformado para vivermos com Deus, irmãos. O coração limpo é o coração que não está dividido. É fácil? Não, por isso que é uma guerra, por isso que é uma batalha. E agora quem é que vence nessa guerra? Aquele que tu alimenta mais. Aquele que tu alimenta mais vai vencer, vai se fortalecer. Se você alimentar o espírito, espiritualmente você vai vencer. Mas se você alimentar a carne, essa carne vai vencer. Eu costumo dizer, irmãos, que acontece dentro de nós como que uma gangorra. Como que uma gangorra, viu? Aquele que nós alimentamos mais, irmão, vai enchendo nós. E aquele que alimentamos menos vai diminuindo. Tu não pode matar a carne, tu não pode. É só depois do arrebatamento da igreja. Mas tu pode manter ela, irmão, debaixo de Cristo, sob o efeito da cruz. Viu? Tu pode crucificar a carne, pode sacrificar a carne, manter ela sob o domínio. Eu costumo dizer, irmãos, que quando nós aceitamos Jesus, aquela velha natureza é como um leão dentro de nós. Nós não matamos o leão porque não matamos a velha natureza. A Bíblia diz, a velha natureza vai nos acompanhar até o arrebatamento. Mas esse leão, pelo poder de Deus, ele é enjaulado dentro de nós. Ele é preso dentro de nós. E nós vamos matando a míngua este leão. Através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia, através de uma vida, irmão, devocional com Deus. Nós vamos, irmãos, aniquilando, vamos deixando esse animal raquítico dentro de nós. Mas às vezes acontece de nós negligenciar. Daqui a pouco nós jogamos um pouco de carne para esse leão, dentro dessa jaula, dentro de nós. E ele vai, depois de quase morto, ele vai retomando força. E quando nós menos vimos, ele coloca um pouquinho a pata para fora. E às vezes faz um estrago nas pessoas, faz um estrago na nossa vida, porque nós alimentamos. Mas essa noite, eu venho dizer para você, irmão, por mais que esse leão esteja lá enjaulado, diga a Jesus, que eu possa continuar mantendo ele crucificado no Senhor, e eu ser vitorioso, e eu estar servindo ao Senhor. Coração limpo é um coração que não está dividido. Segundo, meus amados irmãos, segundo o sentido bíblico para esta palavra é destruído de contaminação, ou seja, sem mácula, sendo puro, íntegro. O escritor aos Hebreus vai escrever no capítulo 12, versículo 14: buscai a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É eu e você que temos que buscar a santificação, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Esse texto, irmãos, ele completa, ele se soma ao versículo que nós lemos. Buscando a santificação é ter um coração puro, porque quem tem um coração puro, meus irmãos, ele verá o Senhor. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, devemos buscar a santificação. Isso é destituído de contaminação. Meus irmãos, nós precisamos cuidar. Nós vivamos, tem um hino que é cantado, e ele conta uma passagem que fala sobre a garça, né? A garça, os irmãos sabem que o habitat natural da garça é no lago, na lama. E ao caminhar na lama, a garça, de ocasiões, ela joga lama para cima e cai sobre a pele da garça. Viu? A penugem da garça, a pena da garça, obrigado.
né? Cai sobre a pele, a penugem, a pena da garça. Então a garça, por habitar naquele habitat de lama, seria comum nós ver a garça toda lameada, toda contaminada, toda suja. Mas na garça, Deus preparou e fez, e colocou sobre a pena da garça um óleo deslizante, um óleo impermeabilizante, um óleo, meus irmãos, que tem sobre a pena da garça, que por ela viver nesse habitat natural dela, ao jogar lama, a lama cai, é verdade, sobre a garça, e ela vai deslizando, e não consegue penetrar, e sujar as penas brancas da garça, porque tem um óleo deslizante. Ei, eu e você vivemos nesse mundo de lama, nesse mundo de pecado, mas as minhas e as tuas vestes foram branqueadas pelo sangue do Cordeiro, e precisamos ter o óleo do Espírito Santo, que nessa caminhada podemos nós mesmos jogar lama sobre nós, ou alguém jogar lama sobre nós, mas se tivermos o óleo do Espírito, que o óleo é uma tipologia do Espírito, ao cair a lama sobre as nossas vestes, ela vai deslizar, e nós continuamos com as vestes brancas, servindo ao Senhor, ou seja, o coração puro, santificado. Eu vou deixar você levantar a tua mão, se você assim deseja adorar ao Senhor, e dizer: Deus, não deixe eu manchar as minhas vestes espirituais. Aleluia, glória a Deus. A palavra de Deus é como um bálsamo para nós, e eu sei que essa noite, irmão Márcio, a palavra do Senhor vai também trazer a nós esse alento, assim como os louvores, porque a palavra de Deus nos abençoa. Existem razões, irmãos, para ter o coração puro. Primeira, esta é uma ordem de Deus. A primeira razão para termos um coração puro é que ela é uma ordem de Deus. Pedro vai escrever na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 16, dizendo: sede santos, porque eu sou santo. É uma ordem de Deus. Então a primeira razão de nós ter o coração puro é porque é uma ordem de Deus. Paulo vai escrever à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 3, o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Esta é a vontade de Deus. Quem dá importância para a vontade de Deus aqui, levante a mão. Pois a vontade de Deus é a vossa santificação. A primeira razão, principal de todas, de nós ter um coração puro, é porque é a vontade de Deus. Pode não ser, irmãos, a expressa vontade de Deus que você seja rico, mas é clara a vontade de Deus que você seja santo. Deus pode não ser claro que você seja rico, seja poderoso, seja influente, mas é claro que é a vontade de Deus para você que você seja santo. Essa é a principal e é clara. Segunda razão, irmãos, que devemos nos santificar, é porque a pureza é o propósito da nossa eleição. Olha o que foi escrito, que está escrito aí em Efésios 1:4. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu em Cristo. Ou seja, nós fomos eleitos em Cristo para uma vida santa e irrepreensível. Deus, irmãos, nos escolheu não por causa da nossa santidade, mas para a santidade. Porque se Deus olhasse, irmãos, para nós aqui, Ele iria encontrar algum entre nós, santo, que ia dizer assim: eu vou escolher o fulano porque o fulano é santo. O fulano está aqui porque ele era santo. Não, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Ninguém de nós éramos merecedores, mas Deus olhou para nós mesmo impuro e disse o seguinte: eu te escolhi para você ser santo em mim.
Eu e você somos nomeados para isso. Paulo vai escrever isso também aos Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus, irmãos, nos escolheu, nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. Então, irmãos, nós não fomos escolhidos para pouca coisa. Você foi escolhido para ser a imagem de Jesus. É um alvo muito difícil de alcançar. Com as nossas forças nós não alcançamos, mas com a graça de Deus nós chegaremos lá. Terceiro, irmãos, porque a pureza, irmãos, é o propósito da nossa redenção. Nós somos redimidos para ser puro. Se pudéssemos ir ao céu, irmãos, com os nossos pecados, não teria sido necessário Jesus ter morrido na cruz. Mas não tem como nós ir, irmãos. Cristo, irmãos, Ele nos remiu, meus irmãos, não no pecado, mas Ele nos remiu do pecado. Mas do pecado nos remiu, irmãos, para purificar um povo totalmente seu. Não é no pecado que Ele nos redimiu, mas é do pecado. Nos tirou de lá, nos arrancou da lama do pecado. Por isso, irmãos, Tito escreve no capítulo 2, versículo 14, aquele que deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, zeloso, de boas obras. Este é o povo que Deus comprou. Ele comprou, irmãos, olha bem, Ele morreu, irmãos, Ele deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade. E o objetivo dele é purificar para Ele um povo seu, zeloso, de boas obras. Cristo, irmãos, Ele morreu não apenas para nos livrar da ira, mas também do pecado. O pecado não pode fazer parte do nosso cotidiano. Nós não podemos pecar costumeiramente. Mas, pastor, então eu não posso pecar? Não. O pecado não pode fazer parte do teu dia. O pecado para você é acidente. O pecado para você não é regra. O pecado, irmãos, para nós é acidente. Acidente de percurso. Aconteceu um acidente e pecamos. Mas não é regra, não podemos viver aceitando passivamente o pecado, irmãos, porque nós fomos redimidos para não pecar mais. Por que, irmãos? Em quarto lugar, por que devemos ter um coração puro? Devemos ter um coração puro, irmãos. Devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Um coração puro por amor a nós mesmos. A Bíblia, irmãos, ela diz que para os puros todas as coisas são puras. Vamos ler esse texto de novo? Tito escreveu isso. 1:15. Tudo é puro para os que são, mas para os corrompidos e incrédulos nada é puro. Antes, tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminados. Então devemos ter um coração puro por amor a nós mesmos. Porque, irmãos, deve ser triste quem tem um coração impuro a ponto de tudo que ele olha, enxerga impureza. Tudo que ele olha, ele enxerga mal. Né? Nada é puro para os impuros, mas tudo é puro para os puros. Então, por isso devemos purificar, irmãos, o nosso coração por amor a nós mesmos. Já os impuros, irmãos, as suas obras são obras mortas. As suas ofertas são ofertas mortas, são impuras. As suas orações, irmãos, já são impuras. Para os impuros, irmãos, o seu louvor é impuro também, irmãos. Um coração impuro, ele contamina tudo o que faz. Um coração impuro, ele contamina tudo o que faz. Por isso, irmãos, por amor a nós, devemos ter um coração puro. Como é ruim tu ter no convívio pessoas de um coração impuro.
ela cria um ambiente desconfortável, todo o assunto é malicioso. Qualquer conversa que tu fala, a pessoa malicia. Por quê? Porque o coração é impuro, irmãos. Então, o coração puro, irmãos, ele cria um ambiente melhor. Como tem pessoas que chegam onde nós estamos e o ambiente que estamos se torna melhor. Por quê? Por causa do coração das pessoas. Devemos ter um coração puro, irmãos, por amor a Deus. Por quê? Porque Deus é santo, irmãos. E Ele é tão puro, irmão, de olhos, que Ele não pode contemplar o mal. Não pode contemplar o mal. Irmãos, se Deus, que é tão puro, Ele olhasse para nós e enxergasse nós como nós somos, não tinha condições de Deus olhar para nós. Vamos ler o que Abacuque escreveu no capítulo 1, versículo 13. Tu és tão puro de olhos e não podes ver o mal, e que não podes contemplar a perversidade. Deus não pode contemplar a perversidade. Sem santidade, irmãos, ninguém verá o Senhor. Sabe como é que Deus olha para nós? Eu creio que os irmãos sabem. Deus, ele não olha direto para mim. Porque ele, se olhar direto para mim, ele vai enxergar os meus pecados, as minhas impurezas, a minha indignidade. Mas ele olha para mim, olha para você, e eu costumo dizer, uma expressão, uma frase minha, ele olha para nós através das lentes da misericórdia. Ele olha para nós, irmãos, através do sangue de Jesus. Quando Deus vai olhar para nós, irmãos, é colocado algo na frente do olhar de Deus, que é o sangue de Cristo vertido na cruz. E quando Ele olha para nós, o olhar de Deus passa pelo sangue de Cristo e enxerga nós purificado. Eu e você somos purificados pelo sangue de Cristo. Se tirar o sangue de Cristo da frente do olhar de Deus, Deus não pode olhar para nós, porque não pode ver impureza, Ele não pode ver maldade, Ele não pode ver perversidade. Deus, irmãos, Ele só olha para nós através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que ninguém vai ao céu se não passar por Jesus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não há comunhão, irmãos, das trevas com a luz. Não há comunhão. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Foi isso que Isaías escreve lá no capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas a vossa iniquidade, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouça. Viu? E os vossos pecados escondem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Vejam que a Bíblia, irmãos, ela não se contradiz. Os irmãos estão observando e creio que os irmãos estão tentando entender e mentalizar a minha mensagem. Vocês estão entendendo que eu tenho citado vários textos, vários escritores, e todos eles convergem para a mesma definição, para o mesmo caminho, irmãos. A Bíblia não se contradiz em nenhum versículo, não. A Bíblia vai mostrando, irmãos, que Deus, irmãos, não consegue olhar para nós por causa do nosso pecado. O nosso pecado faz divisão entre nós e o nosso Deus. E por causa do pecado, Deus não nos olha, não pode nos ver e não pode nos ouvir. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Me encaminho para o encerramento, meus amados irmãos. Devemos ter um coração puro, porque é isto que nos torna parecidos com Deus. Devemos ter um coração puro, porque é isto que nos torna parecido com Deus. Igual a Deus, irmãos. Olhe bem, Adão, irmãos, ele foi muito infeliz quando ele quis ser igual a Deus, né? Sem a sua inocência, irmãos.
Adão, sem a sua inocência, quis ser igual a Deus. Nós devemos ser igual a Deus, irmãos, em santidade. A imagem de Deus em nós, irmãos, ela consiste no quê? Em santidade. A forma de nós refletir Deus é através da nossa vida santa, de um coração puro, irmãos. Se não formos santos, irmãos, o Senhor nos dirá: eu nunca vos conheci. Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, será salvo, ou entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia. Essa palavra é pesada, irmão. Essa palavra, irmãos, é pesada porque ela não é dita para o mundo. Ela é dita para a igreja. Ela é dita para nós. Não adianta nós querer dizer, para o fulano essa palavra. Não, mas é para o ciclano que não quer Deus. E às vezes nós ficamos assim, né? Não, essa palavra foi para o Beltrano, para o ciclano. Tinha um irmão na igreja um dia que, sempre que o pastor pregava, citava um texto assim, ele dizia, terminava o culto, ele dizia para alguém, hoje Deus falou com você, irmão. Outro dia era outro que ele pegava. Lá num culto, deu uma chuva forte, só foi ele e o pastor na igreja. Que o pastor dizia hoje. Pregou uma mensagem forte. Terminou o culto, ele foi cumprimentar o pastor, dizia, pastor, Deus falou com o senhor hoje. Ou seja, essa palavra não tem como nós dizer, irmãos, que é para os outros. Essa palavra é para nós, irmãos. Olhe bem, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse vai entrar no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente. Não vai ser preciso ninguém perguntar, como é que o senhor disse? Como é que foi? Não entendi. O texto vai dizer o seguinte, então lhes direi claramente, sem dúvida, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É pesada essa palavra, irmãos, mas se ela não for pregada, não desperta em nós um sentimento de santificar o nosso coração, de limpar o nosso coração, de cuidar a nossa vida, irmãos. A palavra conhecer aqui do grego, irmãos, ela equivale à palavra conhecer, que no hebraico, irmãos, lá de Gênesis 4:1 vai dizer, conheceu Adão, a Eva, a sua mulher. Conhecer aqui, irmãos, está falando no sentido de intimidade. É esse o sentido da palavra que está sendo empregada aqui. Conhecer fala de intimidade. Jesus estava dizendo, irmãos, falam de mim, aleluia, mas não me conhece intimamente, é isso. Falam de boca para fora, mas nunca morei no coração. Nunca tive intimidade, é isso que ele está dizendo. Conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Conhece o Jesus, conhece a história de Jesus, mas não conhece o Jesus da história. Isso me traz à memória, irmãos, uma vez, aonde convidaram 2 senhores para recitar o Salmo 23. Vocês conhecem esse exemplo? E chamaram um senhor que tinha uma habilidade, uma dicção fantástica, uma capacidade de verbalização, uma tonalidade de voz. E começou a recitar o Salmo de uma forma esplêndida, encantadora, o Salmo 23. O Senhor é o meu bom pastor, e ali foi recitando. Quando ele termina de recitar, toda a plateia em pé aplaudiu aquele homem. Chamaram o outro senhor, simples, humilde, falava meio arrastado, a sua dicção não era tão boa, não tinha muito poder de verbalização, às vezes até atropelava as pontuações, e recita o Salmo 23, e quando termina de recitar, ninguém bateu palma, mas todos estavam com o lenço na mão, enxugando as lágrimas.
Quando encerraram aquilo, chamaram os dois que recitaram e perguntaram para o primeiro, disse, por que quando você recitou o Salmo 23, todos aplaudiram, e quando esse senhor recitou o mesmo Salmo, ninguém aplaudiu, mas todos choraram? Ele disse o seguinte, é que eu conheço o Salmo do bom pastor, e ele conhece o bom pastor do Salmo. Aleluia, isso é intimidade com Deus, é isso que a Bíblia está dizendo, não vos conheço, falava de mim, mas nunca sentia eu na vida. Aleluia, eu sinto a presença dele nesta noite, adore a Deus essa noite, glorifique o Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar, irmãos, mas como ter um coração puro? Primeiro, observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é pura e ela nos lava. Primeiro João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Irmãos, olha a minha preocupação, irmãos. Que às vezes eu gosto muito do louvor, meus irmãos, sabe que a Bíblia fala que a palavra de Deus tem que ser pregada. Esse dia eu soube que num culto aí, um culto de noite, parece que cantaram uns 8, 9 hinos. E quando chegou para a pregação, um tempinho assim, não, irmão, é 2 hinos, 3 hinos. Não é festival de música gospel, culto, não. Tem pessoas que ficam 40 minutos com a igreja em pé, cantando, e depois a pregação uns minutinhos. Não, irmãos, o que limpa o coração do homem é a palavra de Deus. A base de um culto, para mim, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos pães Jesus multiplicou? Quantos? 5 pães e quantos peixinhos? 2 peixinhos, é a proporcionalidade do culto. O pão é a palavra, o peixe, na minha concepção, é o louvor, é a proporcionalidade do culto. O culto tem que ter louvor, sim, mas a palavra tem que exercer o maior tempo, porque é pela palavra que somos lavados, é a palavra que limpa. Jesus orou dizendo, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, irmãos, é como um espelho que mostra a nossa impureza, é como a água que nos lava da impureza. Isso é a palavra. Eu convido vocês a colocar em pé. Aleluia. Como ter um coração puro, banhando-nos das lágrimas do arrependimento. Pedro, irmãos, ele maculou-se com o seu pecado, se manchou. Mas negando a Jesus, se maculou, irmãos. Mas as suas lágrimas de arrependimento lavaram-lhe a alma. A Bíblia diz, irmãos, que Pedro chorou amargamente. As lágrimas de Pedro lavou a alma. Irmãos, intimidade com Deus leva a quebrantamento. Quando se enchemos de Deus a ponto de não ter por onde sair, a não ser pelos olhos, através de lágrima. Irmãos, lágrima é sinônimo de vida. Quando a criança nasce, se ela não chorar, é porque nasceu morta. É bem verdade que nem todo culto nós nos derretemos em lágrima, mas o obreiro que não molha mais os olhos com lágrima, está com dificuldade de intimidade com Deus. Precisamos nos quebrantar, irmãos. O nosso coração é lavado com as lágrimas do arrependimento. Aleluia. Lucas 22:6, virando-se o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe havia dito, hoje antes que o galo cante, 3 vezes me negarás, e havendo saído, chorou amargamente. Busque a Deus, se feche lá até você se derreter na presença de Deus. Lágrima, irmãos, depende de um nível de quebrantamento. Tu tem que chegar no nível de quebrantamento. Maria Madalena, irmãos, lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas. Com as suas lágrimas, irmãos, ela lavou o seu coração e os pés de Jesus, purificando no sangue de Cristo. O sangue de Cristo, irmãos, é uma fonte de purificação.
Olha bem, seu sangue nos limpa de todo o pecado, 1 João 1,7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E encerra agora dizendo que, como podemos purificar o coração? Recebendo a purificação do Espírito. O Espírito, irmãos, é comparado ao fogo. O fogo, irmãos, tem uma natureza purificadora. O fogo, irmãos, ele refina e limpa os metais. Ele separa a escória do ouro. O Espírito, irmãos, é comparado ao vento. O vento, ele purifica o ar. O Espírito, irmãos, é comparado à água. A água limpa. O Espírito é comparado à pomba. A pomba, irmãos, ele é um ser vivente. Veja bem, irmãos, não apenas ele é um elemento, não, irmãos. Não, mas a pomba, meus irmãos, que tem o símbolo do Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele é um ser vivo, irmãos. E a pomba, ela é o único animal que não tem fel. Por isso que o Espírito Santo tem o símbolo da pomba. E a pomba não tem fel. Olhe bem, o Espírito Santo, irmãos, nós sentimos Ele, nós ouvimos Ele, e Ele me ouve também, irmãos. Eu não vejo, mas Ele não me perde de vista. Eu não vejo o Espírito Santo, mas Ele não me perde de vista. O Espírito Santo, de fato, agora encerro dizendo, como purificar o nosso coração? Clamando a Deus por um coração puro. Jó disse no capítulo 14, versículo 4, quem pode tirar uma coisa pura de uma impura? Quem pode tirar uma coisa pura de alguma coisa impura? O teu coração tem que ser puro. Que é o homem para que seja puro? Disse Jó no capítulo 15, versículo 14. E o que nasce da mulher para que fique justo? Eis que Deus não confia aos seus santos, e nem o céu é puro aos seus olhos. Quando menos o homem abominável e corrupto que bebe a iniquidade como água, só Deus, irmãos, pode nos purificar. Devemos orar como Davi, que ele disse, cria em mim, ó Deus. O que Davi disse? Cria em mim, ó Deus, o que? Todo junto, cria, Deus, em mim glória a Deus. Devemos lutar, irmãos. Lutar. Como Jacó lutou. Devemos derramar a nossa alma como Ana, para ter um coração puro.